Neste trabalho serão abordados os dados de 5 famílias sobre seus medicamentos. Serão mostrados o local onde eles estão armazenados e quais os medicamentos que estão sendo utilizados no momento, medicamentos que não estão sendo utilizados e, inclusive, medicamentos com grande sobrepotencial e sem sobrepotencial. O cuidado é importante para que o medicamento tenha uma vida útil significativa à sua data de validade e também é importante manter a embalagem e a bula dos medicamentos. Para ter uma farmácia caseira, é necessário ter devidos cuidados para garantir que a qualidade dos medicamentos não seja alterada e para que não ocorram erros de medicação. Os medicamentos devem ser armazenados em locais que não fiquem expostos a altas temperaturas ou umidade, de preferência em armários fechados ou em locais altos para evitar o alcance de crianças, e também devem estar em sua embalagem juntamente com a bula. As residências foram escolhidas com base na facilidade de obtenção dos dados e com o objetivo de apresentar dados sobre os medicamentos utilizados pelas famílias. A pesquisa foi realizada com o consenso dos moradores, sendo feita uma entrevista sobre como é armazenados os medicamentos na residência e sobre o descarte dos medicamentos vencidos. Foram entrevistados 5 domicílios, 2 deles sendo de um casal de jovens e outros 3 são de famílias de 4 pessoas. Não contém crianças e nem idosos. 3 domicílios se encontram em Florianópolis, 1 em Biguaçu e 1 em Tijucas. Foram encontrados 111 medicamentos no total, uma média de 22,2 por moradia. O local mais utilizado para a guarda é a cozinha, seguido do quarto, da bolsa e do banheiro. Em um domicílio, os medicamentos ficavam em cima da geladeira, em outros 2 dentro de caixas em armários. Os moradores foram instruídos sobre o correto armazenamento dos medicamentos. Nos domicílios entrevistados, a maioria dos medicamentos estavam estocados na cozinha, em cima da geladeira e nos armários, seguidos do quartos e banheiros, dentro de armários e bolsas. Dos 111 medicamentos encontrados, apenas metade deles foram guardados com embalagem e bula. O estoque de medicamentos em locais inapropriados, por exemplo, locais muito úmidos, quentes, com luminosidade ou alcance de crianças, pode trazer sérios riscos, tanto à qualidade dos medicamentos quanto aos usuários. Para garantir a propriedade dos medicamentos e a saúde dos moradores, os medicamentos devem ser armazenados em locais que não fiquem expostos a temperaturas elevadas e a umidade. Devem ser guardados preferencialmente em armários fechados e trancados, alto o suficiente para crianças, mas baixo o suficiente para adultos e idosos alcançarem sem grandes dificuldades. Além disso, todo medicamento deve ser guardado com sua bula e embalagem originais, para que seja possível ver sua data de validade, composição e outras informações sobre a característica e a forma de uso. Relacionando todos os medicamentos encontrados nas casas, foram encontrados 20 anti-inflamatórios, representando 18%, 20 analgésicos, representando 18% também, 12 antihistamínicos, representando 26%, 10 medicamentos para transtornos intestinais, representando 9%, 6 vitaminas e minerais, representando 5%, e outros medicamentos foram encontrados, e os que possuíam mais de um medicamento em cada casa foram somados, fechando 29 medicamentos, representando 26%, como antidepressivos, contraceptivos, descongestionantes e outros. Os que possuíam somente um medicamento em cada casa foram somados, fechando 14 medicamentos, representando 13%, sendo eles antivertiginosos, antibióticos, antitrombóticos, relaxantes musculares e outros. Percebeu-se que a forma farmacêutica mais encontrada nas casas foi a de comprimidos, cuja quantidade foi 38, representando 34% do total dos medicamentos. Também foram presentes outras formas farmacêuticas como dragas ou comprimidos revestidos, totalizando 13 medicamentos, representando 12% do total. Cápsulas foram observadas 11, totalizando 10%. 9 pomadas, o que representa 8%, 7 cremes, representando 6%, aerosóis, colírios e soluções orais, 6 cada um, totalizando 15%. Xaropes foram 5 contabilizados, representando 4% do total dos medicamentos. Outras formas farmacêuticas que apareceram em menor quantidade foram somadas, totalizando 10, o que representa 9%. Após juntar todos os medicamentos, verificou-se que os de referência estão mais presentes nas casas, sendo 40 medicamentos, representando 36%. Os genéricos estão na segunda posição, sendo 36% e representando 32%. Os similares estão na terceira posição, com 30 medicamentos, representando 27%. E, por fim, os fitoterápicos, que são 5, representando 5%. Analisando o gráfico das tarjas dos medicamentos, percebe-se que a maioria é sem tarja, sendo 57 medicamentos, representando 51%.
Após, a maior quantidade é de tarja vermelha sem retenção da receita, que são 50, representando 45%, e por último, 4 apresentam tarja vermelha com retenção da receita, representando 4%. Quanto à via de administração, observou-se que a maior parte dos medicamentos eram de via oral, sendo 73% dos medicamentos encontrados. Logo depois, a maioria de uso tópico, sendo 18%. Também foram encontrados medicamentos de via oftálmica, 5%, e nasal, 4%. Medicamentos fora de uso representam 73% do total, sendo 12% sem potencial de uso e 61% com potencial de uso. Aqueles em uso somam 27%, sendo 6% com chance de sobra e 21% sem chance de sobra. Ao verificar se os medicamentos estavam junto de sua bula ou não, constatou-se que 60 medicamentos estavam sem a bula, o que representa 54% do total, e 51 estavam com a bula, o que representa 46%. A presença de embalagem foi constatada em 52%, totalizando 58 medicamentos, e em 48% não foi encontrado, totalizando 53 medicamentos. 105 medicamentos foram comprados, representando 94% dos medicamentos. Os outros medicamentos foram adquiridos em posto médico, 3%, ou em amostra grátis, 3% também. Os medicamentos adquiridos sem receita foram majoritários, sendo 66% do total, e com receita foram 34%. Um importante cuidado que se deve ter é na hora de descartar os medicamentos. O principal objetivo do descarte correto deles é propor uma solução para evitar que os medicamentos que sobram em casa acabem no lixo comum, pois contaminam o meio ambiente e trazem riscos à saúde. Embora em nível nacional não tenham sido estabelecidas soluções corretas para o descarte final, há municípios que já possuem legislação específica sobre o assunto. Os moradores foram instruídos a não descartar o medicamento em lixeiras e vasos sanitários, e sim em estabelecimentos de saúde como farmácias e postos de saúde, que contenham um plano de recolhimento dos medicamentos. O papel do farmacêutico vai muito além do que apenas auxiliar na compra de medicamentos. Serve a ele informar e divulgar os melhores métodos de armazenar os medicamentos, como se deve ingerir ou utilizar devido ao medicamento e, inclusive, informar sobre contraindicações. No trabalho sobre farmácia caseira, foi possível perceber que uma característica em comum entre as 5 famílias registradas é que as informações sobre o cuidado dos medicamentos não são devidamente conhecidas. As famílias ainda se automedicam e utilizam medicamentos indicados pelos médicos em outras situações quando existe uma sobra potencial. Esse trabalho teve como finalidade apresentar a importância não apenas do uso racional do medicamento, como também as formas que esse deve ser armazenado adequadamente. Além de perceber o quanto o consumidor não é informado sobre os riscos que a automedicação pode trazer, o trabalho mostrou o quanto as informações devem ser espalhadas a toda a sociedade para a melhoria da saúde e do bem-estar da população em geral. Após a entrevista e de serem alertados sobre a importância do cuidado com os medicamentos, todos os 16 moradores das residências aprenderam sobre o bom armazenamento, uso e descarte dos medicamentos. Além disso, hoje se sabe da importância da bula e de tê-la para obter informações sobre o medicamento e dos perigos da automedicação.